Salve, salve, doutor Gustavo. Tá me ouvindo bem? Tudo bem, Gabriel? E aí? Tudo bem? Aí, o Tudo som tá beleza? legal? A imagem tá boa? O volume tá bom? Dá para me ouvir Tá bem? legal. E aí? Que bom. Com Estamos aí você no tá legal o som? confinamento, né? Hã? Tá bom, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Estamos no confinamento, né? Nessa momento difícil da nossa vida, mas é o que tem que ser feito, né? Não tem jeito. E você, melhor do que ninguém, como médico, sabe as medidas que têm que ser tomadas, que não tem, enfim, a questão da cloroquina. Vamos ver tudo isso nessa live de hoje, que eu acho que vai ser uma live muito bem informativa, né, para o pessoal, porque assim, como você mesmo fala, né, tá todo mundo sem saber o que fazer e sem ter informação devida, você não acha? Não, com certeza, né? Eu acho que o cenário que a gente está vivendo é um filme de pânico, né? Porque hoje, né, a gente tem 1.000 informações de 1.000 fontes, de 1.000 pessoas e simplesmente as pessoas leigas, né? Os profissionais de saúde já ficam desesperados. O que dirá as pessoas leigas, né, diante de um cenário desse? Né? Muito fake news, uma questão política por trás disso tudo, né? Então a gente vê um caos, né? De fato um caos, né? Com as pessoas confinadas se agredindo, né? Enfim, né? Esse caos aí que a gente já sabe, né? Então eu tenho aqui, né, a minha opinião, né, sobre, né, o caso. Eu falo como médico porque em 2009 eu estava no front, né? Na epidemia daquela gripe, né? Do frango, eu estava no front. Você tava onde? Qual hospital especificamente? Eu estava em Cabo Frio, né? Cabo Legal, Frio e Araruama, na região dos lagos. legal. E a diferença que eu vejo de hoje, né, é que naquela época não tinha as mídias sociais como hoje, mas não houve esse exagero, né, por parte aí da televisão, dos meios de comunicação como um todo. Pois é. Bom, vou te apresentar os meus seguidores que não te conhecem, né? Então, para quem me segue, já estamos aí com 100 mil seguidores no Instagram. Dr. Gustavo é médico, trabalha na área de medicina esportiva, a parte também de alimentação. E, assim, particularmente, ele é o meu médico, que eu já me trato há alguns anos com ele, e realmente fico muito satisfeito. O Gustavo, ele, a primeira coisa que ele faz é te passar um exame de sangue. Aí depois do resultado ele te convida para uma montanha russa, né? Que você vai assim, ó. Ele fala assim, ó. Ele vai tintim por tintim. Vai assim, ó. Qual a preocupação? Colesterol, triglicerídeos. Ele vai tintim por tintim. Fala, isso aqui tá alto, isso aqui tá baixo, isso aqui tá alto, isso aqui tá baixo. O colesterol tá alto, o cortisol tá baixo. E aí você vê que seu corpo está todo desequilibrado. E aí ele vai fazendo todo aquele equilíbrio. E realmente a melhora que a gente tem é significativa e rápida. Então, Gustavo, obrigado pelo convite e participar desse tema, que é o tema mais atual do mundo, né? E aí, Gustavo, eu te pergunto, diante de todo o cenário atual, né, a gente sabe que tem medida do governo para lá, medida do governo para cá, troca de ministro. Pela sua experiência, eu queria que você falasse, como médico experiente que você é e de alta capacidade intelectual e muito experiente. Qual a sua opinião no atual cenário sobre as medidas tomadas pelo governo? Então, Gabriel, Isolamento, não isolamento, o que você acha? então, eu tenho muita coisa para falar sobre isso, né? A live acho que fica até pequena, mas eu vou fazer algumas colocações aqui sobre, né? O A máximo questão é 1 hora, né? E é, aí, se der 1 hora, o Instagram corta e nem avisa a gente. Mas diga. sinal tá ruim. Voltou. Voltou. É 1 hora, senão o Instagram ele corta em 1 hora. Exatamente. Então, Gabriel, a gente, né, tudo que está sendo feito aqui no nosso país está tendo embasamento muito do que foi feito na Europa, né? Só que tem algumas coisas que não estão sendo levadas em consideração, né? Como a questão, né, do clima, né? Lá está tendo um clima agora, aqui outro, e a gente sabe, né, que doenças, né, que têm um grau de contaminação muito grande, elas são favorecidas por um clima mais frio. Então, aqui a gente tem essa sorte, né, de ter um clima favorável, né, para viver, não para a questão do coronavírus. E aí foi feito lá na Europa a questão do isolamento social, né? Também lembrando que a Europa, né, é um continente velho, é o antigo mundo, então a gente sabe que existem muito mais pessoas mais velhas lá, né? Então, assim, na minha opinião, eu acho que esse isolamento social ele teria que ser feito sim.
mas preferencialmente com uma população de risco. Porque o grande temor, né, do governo e de todo mundo é você saturar, né, o Sistema Único de Saúde, que já é falido. Então, o grande problema é o medo de todas as pessoas adoecerem ao mesmo tempo. Então, você, diante de um quadro, né, nesse cenário, você tem que afastar, teoricamente, as potenciais pessoas que podem adoecer, no meu entendimento. Que são aquelas pessoas que possuem, né, hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica, aguda, problemas de coagulação sanguínea, né, e até obesidade, que hoje não é tido, né, como uma questão. Uma pessoa assim, com 23 anos obesa, né, ela tem obesidade. Obesidade é uma condição clínica muito complicada. Eu acho que é uma doença crônica que é até pior do que hipertensão, diabetes e tudo mais. Então, no meu entendimento, esse isolamento ele teria que ser sido, né, pelo menos iniciado, né, com pessoas, né, de grupo de risco. Perfeito? E a partir disso, sim, a gente, no segundo momento, avaliaria a possibilidade, né, mediante o número de mortes, de curados e tal, que graças a Deus agora a gente está tendo uma faixa de 30 curados para cada morto, né? Então, assim, no meu entendimento, o isolamento seria dessa forma, Gabriel. Eu teria feito inicialmente das pessoas de risco e deixaria o resto da população, né, ativa, trabalhando, fazendo as coisas com as orientações, né? Como, por exemplo, se você separa, tira de campo, né, os pacientes que, teoricamente, têm uma comorbidade, você orienta essas pessoas, por exemplo, a todo mundo botar máscara. Então, todo mundo que tiver ativo, coloca máscara. Uma conduta, uma medida que você poderia fazer. Isolar as pessoas de risco e botar a máscara na população. A gente sabe que é difícil, porque aqui é um país muito permissivo, mas isso aí seria, de repente, uma estratégia que poderia ter sido adotada. Entendi. E assim, como é que a gente pode evitar a contaminação? Que, por exemplo, hoje eu tive que ir no mercado, botei minha máscara, bonitinho, fui lá, passei álcool gel, tem no meu carro, peguei as compras, botei na mala, passei álcool gel de novo. Então, na sua opinião, como é que a gente pode evitar essa contaminação que a mídia fala que a gente não sabe se é verdade porque nós não somos médicos. Mas se você tocar num produto no mercado, tiver com vírus, pode se contaminar. Como é que a gente pode evitar essa contaminação? Então, Gabriel, inicialmente eu acho que a prevenção, né, nesse aspecto é muito importante. Se bem que quando você vai no supermercado, uma pessoa passou a mão no nariz e colocou a mão no produto, naturalmente aquele vírus, se ela tiver contaminada, ele vem para sua mão. Perfeito? Sinal deu uma caída de novo aí. Tá me ouvindo? Oi, voltou. É o seu ou o meu, Gabriel? Não sei, um dos dois. Sim. O importante é que Então, voltou, vamos seguir. voltou. Então, como eu estava dizendo, né, a gente sabe que se uma pessoa que está contaminada, ela colocar a mão, né, num produto, ela tiver com o vírus na mão, obviamente vai passar. E se aquela pessoa, né, colocar a mão no nariz, no olho, provavelmente vai entrar em contato com o vírus. Não significa que ela vai desenvolver a doença. Perfeito? Então, o que de praxe é o quê? Né? A questão do uso da máscara, que é uma coisa que tem que ser feita, e também a questão de você estar lavando a mão ou andar com álcool 70, né? Seja ele na forma de gel líquida. Essa é a forma que você tem. O que acontece? Você entra no mercado, pega no produto, pega no carrinho. Não vai ter jeito. Você vai pegar na bolsa, vai pegar na carteira, vai dar o cartão lá na máquina, vai tirar, enfim. Você ciente disso tudo, você tem que chegar em casa, a primeira coisa que é fazer é deixar o sapato do lado de fora, Para pegar dinheiro, lavar a essas mão, coisas. né, e, se possível, tomar um banho. Eu acho que é a forma mais preventiva disso, né? E assim, eu vejo que é muito difícil de ficar 100%, vamos dizer assim, higienizado, né? Porque você vai na rua, você aperta o botão do elevador, aí empurra a porta do elevador com a mão, e é muito difícil estar 100% higienizado. Mas vamos lá. E aí, assim, se uma pessoa se contaminar, existe algum suplemento de vitamina? Eu vou chegar na cloroquina já já, mas não estou na cloroquina ainda não, tá? Que dá muita polêmica. Existe algum suplemento, algum fato que, alguma coisa em termos de vitamina que a gente possa comprar numa loja, na farmácia, que possa ajudar, que possa evitar uma contaminação, enfim. Então, quando a gente fala em evitar a doença, isso é muito complicado, porque isso vai muito da imunidade inata daquela pessoa, entendeu? Tem pessoas que com 80 anos não vão desenvolver, e um jovem de 20 ele pode desenvolver. Então, na verdade, né, você pode e deve utilizar suplementos, sim,
Porque esses suplementos, teoricamente, eles vão melhorar o seu estado imunológico, tá? Mas então vamos entender bem o que eu estou falando. Ele não vai simplesmente, se eu tomar, por exemplo, vitamina D, eu não vou pegar o coronavírus. Ninguém está falando isso aqui. Minha esposa comprou vitamina D. Então, mas eu vou falar bem dela. Fala aí. A vitamina D, a pessoa que utiliza a vitamina D, né? Ela, de certa forma, ela melhora a quantidade dos anticorpos e a qualidade dos anticorpos que você tem. Então, por exemplo, se você está suplementado com vitamina D, tá? E você entra em contato com o vírus, a chance de você desenvolver é menor, né? Porque ela melhora a questão da imunidade inata nisso. Então, não é que vai simplesmente, não, quem estiver tomando vitamina D está prevenido. Não. Mas a imunidade, garantidamente, ela fica melhor. Tá? Então, a questão da reposição de vitamina D, que é uma coisa que eu ouço muito, Gabriel. Quanto tomar de vitamina D? A gente sabe que a vitamina D ela é dosada no plasma, no sangue. E ali dentro, naquela dosagem, você avalia o nível ótimo para você chegar até esse nível e manter o nível de vitamina D muito bem. Então, o que acontece? A pessoa ela pode utilizar a vitamina D, mas é legal que ela faça uma dosagem prévia para saber quanto ela tem. Tá? E na minha experiência de quase 15 anos, Gabriel, trabalhando com isso, eu digo para você que 90% a 95% da população tem deficiência ou insuficiência. Na verdade, é perto, né, de uma faixa de 25 a 30 no nível, né, que teoricamente é o nível mínimo que pode se ter de vitamina D. E grande parte da população está enquadrada aí no nível mínimo, alguns numa normalidade 30, o que é preconizado no valor de referência é 30 a 60. Grande parte da população tem entre 25 e 30. 35. Abaixo do mínimo, então. Abaixo do mínimo, uma parte do mínimo, a outra um pouquinho acima do mínimo. Então, a gente sabe que a cada nível, o nível que você chega, né, no sangue, ele vai estar prevenindo determinadas situações. Tem pessoas que usam para doenças autoimunes, né, esclerose múltipla, né, por exemplo, artrite reumatoide. Tem vários protocolos com a vitamina D. A vitamina D hoje, a gente sabe que ela tem 1000 funções. Perfeito? E já falando nisso, né, continuando, né, em termos de suplemento, né? Por exemplo, o Whey Protein é uma coisa que, Gustavo, vai prevenir? Não, mas vai ajudar. Por que ajuda? Porque o Whey Protein ele tem aminoácidos essenciais e não essenciais. O que são os aminoácidos essenciais? É o que seu corpo não produz, você só consegue da alimentação. Os não essenciais, o seu corpo produz normalmente. Então, esses essenciais, eles são importantes para o corpo montar, né, os anticorpos, produzir os anticorpos através desses aminoácidos. Então, o Whey Protein pode melhorar também, né, a sua imunidade. E aí a gente tem a vitamina C, a vitamina K, o própolis, o gengibre, o açafrão da terra, a cúrcuma, uma série de coisas. Tá? Mas, assim, o que eu digo, que eu acho que é a coisa mais importante para melhorar a imunidade da pessoa, é ela ter um modelo mental positivo. Tem pessoas que, se não desenvolver a doença na real, ela desenvolve psicologicamente. Ela tem uma gripe resfriada, ela fala, tô com Covid. Cara, eu escuto isso todo dia. Se a pessoa desenvolve 2 resfriados em 20 dias, ela pegou Covid 2 vezes. Então, eu acho que a primeira coisa é a pessoa ter um modelo mental positivo. Segunda, não ver tanta televisão, né? Que eu acho que isso é o principal. Né? Assim, Gustavo, então, assim, eu costumo dizer o seguinte, nada pode contra uma mente negativa. Nada no mundo pode contra uma mente negativa. Nada. Mente negativa é a pior força que existe no mundo. Exatamente. E isso é uma coisa, né, que as pessoas, né, hoje tem uma tendência, a angústia, a ansiedade. Isso, para mim, é geriatria de muitas doenças, inclusive o câncer. A cabeça, a mente, produz a doença que você vai ter. Se você é uma pessoa pessimista, está sempre sob estresse, né, com seus pensamentos, naturalmente isso até, de certa forma, de forma indireta, isso reduz a tua imunidade, né? Porque você tem uma liberação exacerbada de cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso gera o quê? Uma redução na tua imunidade. Por isso que as pessoas dizem, não toma corticoide porque a tua imunidade pode baixar, né? Tô tomando corticoide. Então, porque o cortisol, a gente produz cortisol. E o excesso desse hormônio sendo estimulado a todo momento, naturalmente você pode ter uma queda de imunidade também, de forma indireta. Perfeito? Caramba. Boa, muito bom. E o pessoal está comentando aí, tá aí o Mário Skornik, que é advogado e meu amigo. E o sol, banho de sol, ajuda na vitamina D também? Era isso que eu ia falar, Gabriel. Foi muito bom você colocar. Então, eu vou fazer uma mini aula aqui de vitamina D. Pô, bacana. Assim, eu vou aqui, de repente, até em conflito com alguns dermatologistas, inclusive com a minha irmã, né?
Mas o melhor sol para ativar a vitamina D e produzir... Cada um tem sua opinião. Assim como no direito, né, é importante dizer para o meu público que não sabe. O público que é de médico sabe. Então, quem me falou foi um médico, há muitos anos atrás. Assim como o direito, a medicina não é exata, né? Exatamente. Totalmente inexato. 2 e 2 não são 4. Né? Eu vou falar aqui, Exatamente. perguntaram do zinco também, eu vou falar sobre. Quem perguntou foi Mas, Patrícia, minha esposa, que está aí, ó. Ela que foi está a perguntando aí. então é especial essa pergunta, com certeza. Então, aí no caso, a vitamina D, Gabriel, eu vou ser bem cirúrgico, tá? O melhor horário para você fixar a vitamina D varia entre 10 para meio-dia e meio-dia e meio. É o horário que o sol está mais quente, tem uma maior Mais forte, incidência né? de raios ultravioletas, tá? Então, uma pessoa de pele mais clara, ela não tem a necessidade tão grande de pegar muito tempo de sol. A partir do momento que ela começa a notar a pele mais rosada, queimando um pouquinho, é o momento dela sair. Isso pode levar de 15 a 20, 30 minutos, dependendo da estação do ano que você, né, tiver. Uma outra coisa, também é aconselhável não tomar banho antes de pegar sol. Pô, Gustavo, mas o que tem a ver isso? Na pele a gente tem colesterol, cristais de colesterol, tá? E essa oleosidade ajuda na produção e ativação da vitamina D na pele. Então é legal que você pegue sol e depois tome banho, tá? E toda a vitamina D produzida, ela vai estar em até 48 horas na sua circulação. Por isso que é interessante que você pegue sol de 3 a 4 vezes na semana, tá? Em relação aos raios UVA, UVB e UVC, tá? O UVC, ele morre na camada de ozônio. O UVA entra 5%, tá? E basicamente é o UVB, né, que faz a produção, né, da vitamina D na gente. Entende? Então, essa que é uma coisa que é legal das pessoas entenderem. Entendeu? Então, mas se você não quiser pegar sol no rosto, ok, você passa um protetor e pega nos braços, né, nas pernas. A questão é a exposição. Pessoas com a pele mais escura necessitam de mais tempo no sol. Entendeu? Necessitam de mais tempo no sol. E quanto à questão da reposição da vitamina D, né, normalmente o médico, ele dá um... vamos supor que você tem um nível de 20. 20 nanogramas por decilitro. E ele objetiva colocar você em, sei lá, 40. Ele vai dar uma dosagem para você diária ou semanal e vai avaliar isso aí depois de 2 meses, para ver se ele aumenta, diminui ou mantém a dosagem. Então, por quê? A gente sabe que também essa absorção depende do nosso intestino. Então, não dá para garantir que você vai absorver. Agora, se você utiliza de uma outra forma de administração, como, por exemplo, injetável, o que você colocar ali está garantido que vai para lá. Não vai ter perda no caminho, no trato gastrointestinal. Da mesma forma, um gel, alguma coisa transdérmica, da mesma forma. Ela vai chegar lá no receptor, né, de vitamina D e desenvolver essa atuação. Né? Isso eu sei porque lá na tua consulta eu tomo uma injeção de vitamina D toda vez que eu vou lá. Então isso eu já sabia. Inclusive, já que eu estou falando, eu estava vendo o seu exame agora, cara. Bacana. Estava dando uma olhada no teu exame. Aqui a gente tem uma consulta amanhã, né? 1 da tarde. Exatamente. Já tô com tudo já preparado. Já tô Pô, tudo lá. bacana. Você é fera. Mas olha só, e a tal da... uma pergunta, Gustavo. Por que a pessoa com pele mais escura tem que pegar mais tempo de sol? Porque ela tem mais melanina. Então, o sol, para passar a melanina, é mais difícil. É como se fosse uma barreira, entendeu? Entendi. Então fica mais para poder... Exatamente. Uma outra coisa que eu queria dizer também era a questão, né, da alimentação e do jejum intermitente, né, falar um pouco sobre exercícios. Isso é legal. Assim, a pessoa que tem uma alimentação, né, mais, vamos dizer assim, mais próxima de uma normalidade, uma alimentação razoavelmente boa, né, que não esteja só junk food ou comida industrializada, é uma coisa que nós temos que adotar essa conduta, Gabriel, em relação à prática regular de atividade física e uma alimentação razoavelmente balanceada. Isso também é uma garantia de você ter uma imunidade melhor. Né? Os meus pacientes, eu pego muito nisso. Porque eles quando vão, né, se cuidar, eles buscam exatamente uma mudança do estilo de vida. E isso vai do prato até a academia. Então, ele começa a mudar. E, naturalmente, um relato que eu escuto muito comumente é o quê, doutor? Poxa, eu estou um tempão sem me ficar resfriado, sem adoecer. E aí, ele, poxa, pode falar. Não, sou eu. Minha esposa fala que eu Então, tenho imunidade. Ela brinca e fala que eu tenho imunidade de mendigo. Eu devo ficar gripado uma vez a cada 5 anos. Exato. Então, isso é uma coisa que tem pessoas que já têm mais uma imunidade melhor, mas tem outras que ficavam sempre. E de fato, elas vão melhorando, né, com essa mudança do estilo de vida. Então, é daí que eu falo a importância da medicina preventiva. A medicina preventiva, ela não está aí
né? Porque as pessoas, às vezes, confundem um pouco, né, a questão do estético com a parte de saúde, né? Eu acho que bons hábitos vão te gerar uma estética legal. Ela é uma consequência da mudança dos teus hábitos. Porque se você quiser mudar para ficar bonito fisicamente, isso não significa saúde. Agora, se você busca saúde com uma alimentação, uma atividade física regular, certamente você vai melhorar a sua composição corporal diante do espelho, né? Então, isso é uma coisa que eu julgo como muito importante. Falando só um pouco dos alimentos, é legal que sejam evitados o excesso, tá, de laticínios, glúten, né, e açúcares nesse momento. A gente sabe que pessoas que têm muita rinite alérgica, elas têm uma sensibilidade muito grande por carne vermelha, né, por laticínios. Começa a desenvolver aquele... Daqui a pouco começa uma sinusite. Então, assim, é legal evitar o excesso. Não que é para parar com isso, mas evite, porque pessoas que têm quadros alérgicos ficam mais suscetíveis à invasão de antígenos. Por quê? Diante desse cenário que você come um alimento que ele é alergeno, você começa a produzir muco. E muco é meio de cultura para bactérias, para vírus, para tudo. Então, uma dica que eu dou, né, nesse aspecto aí. Então, de novo, o zinco, né? eu tenho rinite alérgica. Exatamente. Isso aí, cara, carne vermelha e laticínios aí já melhora 60% dos casos, Gabriel. Essa redução. Bom saber. Né? E o zinco? E o zinco? O zinco, cara, ele é um mineral essencial, que ele está relacionado a 1000 funções, principalmente na imunidade. Entendeu? E tem até uns trabalhos mostrando que a hidroxicloroquina eleva a concentração de zinco intracelular, né? Vai que esse também não pode ser um dos mecanismos de ação, né, em cima do vírus. Mas o vírus ele está relacionado diretamente com a imunidade, cicatrização, conversão hormonal e conversão tireoide, funcionamento da tireoide, próstata, mama. Então, é um mineral essencial. Eu digo que esse é o mineral do homem, o Gabriel. Ele tem uma ação para a gente muito importante na conversão da testosterona na dihidrotestosterona, que está relacionado diretamente com o aumento da próstata, entendeu? Então, é um mineral importante para todos nós, mas principalmente para nós homens, né? Tanto agora, que... termina. Não, termina. Não, tanto que tem alguns polivitamínicos, né, que eles, quando o cara tem mais de 50 anos, ele adiciona maior quantidade de zinco, né? Como o Centro, se eu não me engano, ou algum outro aí. Pode falar, Gabriel. O zinco, ele vende o zinco puro? Vende. Você consegue comprar. Fui na farmácia procurar, tinha lá aqueles Centrum com zinco. Então, tem um suplemento chamado ZMA, tá? Que é ZMA. ZMA. Ele normalmente vende em loja, assim, Mundo Verde, ele tem zinco, vitamina B6 e magnésio. Esse suplemento promete, né, uma liberação hormonal, de hormônio de crescimento, mas eu particularmente não acredito. Mas se você, porventura, quiser fazer uma reposição de vitamina B6, magnésio e zinco, isso aí mesmo, é ZMA. Esse aí mesmo que perguntaram, exatamente. Então, se você quiser ter uma fonte de zinco, né, ou então manipulado, né, você pode manipular o zinco, só que normalmente você precisa de uma receita médica, né? Porque se você for manipular uma quantidade maior, a gente tem uma coisa chamada ingestão diária recomendada, que é o mínimo, é muito pouquinho. Então, para você prescrever mais que aquilo, somente o médico. Então, Entendi. Também tem uma outra opção. Agora vamos entrar no ponto mais polêmico que todo mundo quer saber. Sim. Queria mandar aqui um beijo para a Laurinha, minha filhada que está assistindo aqui. Laurinha, um beijo, Laurinha. E a questão... A pergunta aqui, que horas tomar o zinco? 2 vezes por dia nas refeições. Pode ser café essa aí também, essa você não está vendo a foto, né? Mas é a tua paciente. É minha mãe, Tudo bem? Tua paciente também, minha mãe, tua agora paciente. Que eu tô vendo ela aqui. Beijo. Aí que horas tomar o zinco? Pode ser café e janta, 2 vezes por dia. Eu sempre coloco um alimento para não ter nenhum tipo de irritação gástrica. Então é legal comer com comida, café, almoço ou janta. 1 a 2 vezes por dia. Legal. Agora vamos lá. E a tal da cloroquina, cara? Cloroquina, hidroxicloroquina, hidrocloroquina, mastercloroquina, não sei, a tal da cloroquina. Eu fiz até algumas anotações aqui, né? Porque... Vamos tomar ou não vamos? Hã? Vamos tomar ou não vamos? Então, cara, eu vou só começar com a seguinte frase, tá? A grande questão foi, não estavam usando a cloroquina ou a hidroxicloroquina, que é menos tóxica que a cloroquina, por não ter evidências científicas para tal. Só uma coisa, cara. Eu achei que eram sinônimos. Hidroxicloroquina e cloroquina. Não.
A hidroxicloroquina, ela tem um melhor funcionamento. Ela não é tão tóxica quanto a cloroquina, né? Hidrox tem um radical hidroxila, um oxigênio e um hidrogênio. Entendeu? Por isso do nome hidroxicloroquina. Então, Gabriel, aí o que acontece? A gente sabe, né, falando, né, em termos de mercado farmacêutico, essa droga hidroxicloroquina, cloroquina, ela Você ia falar uma frase, vou começar com uma frase, eu te cortei, você não falou, exatamente, desculpa. mas eu vou falar isso para depois falar essa frase. Esse medicamento é R$40 para você comprar ele numa farmácia, um medicamento barato. E, no meu entendimento, se houve resultado com alguns tipos de pacientes graves ou não, você precisa de evidência científica mesmo, será? Tanto que na medicina, o que a gente não usa evidência, a gente fala o seguinte, esse é um uso off-label. Ou seja, exemplo prático, Viagra. Viagra, inicialmente, era um medicamento que era para hipertensão pulmonar, mas descobriram que ele melhorava muito a questão da ereção. Saxenda, inicialmente, foi feito para diabéticos. Só que a gente utiliza em obesidade de forma off-label. Entende? Então, essa questão do off-label é algo que já faz parte da medicina há muito tempo. Então, se é um medicamento que teve bons resultados, é um medicamento barato, eu acho que as pessoas, os pacientes que estão chegando no hospital, têm sim que usar. É a mesma forma. Se você está no avião, agora vem a frase, você está no avião, Gabriel, e aí você recebe, o piloto fala, o avião vai cair, meu amigo. Só que tem o seguinte, tem alguns paraquedas aí que o Inmetro ele não deu selo de validação desse paraquedas. Se você quiser pegar e pular e salvar a sua vida, você vai. Do contrário, você pode não pegar. Você pega ou não pega o paraquedas? Claro, na hora. Quero nem Na saber do hora. metro. Exatamente. E mais, na guerra, você não quer matar o inimigo com um tiro de fuzil no meio da testa. Eu vou matar ele com uma pedrada, com o que eu tiver de arma. Entende? Então, no meu entendimento, esse medicamento, ele tinha sim que ser liberado. Mas o que acontece? É muito mais lucrativo você tentar produzir um medicamento agora. Olha quantos milhões não vão ser utilizados para isso, do que utilizar uma droga barata. Então, tem interesse, sim, de indústria farmacêutica aí por trás. E a gente sabe disso. Mas, enfim, eu acho que sempre foi assim e não vai mudar. E aí você vem a questão dos respiradores, né? Respiradores e máscaras. O Brasil está comprando produtos da China. E o país está quebrado. Por que você não compra a máscara aqui, o respirador aqui, que é mais barato, você ainda vai estar ajudando a economia? Por que será? Entende? Então, você vê nesse contexto como é complicado a gente falar, né, dessa questão. Né? Aí você... Tem políticos aí que adoeceram e não quiseram dizer que tomaram a cloroquina, ou a hidroxicloroquina. Por quê? Porque tem um interesse por trás disso. Você compra uma droga caríssima, você compra em quantidade para o país. Isso dá muito dinheiro. Bilhões de reais. Bilhões de reais. E todo mundo está desesperado. O nego vai pagar o que for para isso. E aí que é a hora que a gente sabe o que acontece. Né? Então, Gabriel, é bem complicado. Né? É bem complicado. Eu já vi recentemente um artigo também falando sobre a hipótese, né, desses respiradores, os médicos, né, como, por exemplo, a gente sabe que os colegas médicos intensivistas são muito habituados com isso. Né? Só que com essa demanda maior, eu, por exemplo, eu nunca fui intensivista, na época que eu trabalhava, eu era de emergência, né? Eu não mexia, não sabia mexer em ventilador. Então, já vi um artigo saindo que tem a questão das mortes podem estar relacionados também com essa questão de você estar manipulando o ventilador desses doentes, entendeu? Então, é algo que você tem muitas coisas. Já teve trabalho mostrando que o Anita, que é um vermífugo, tem uma ação também sobre, né, o medicamento, sim. Sobre a doença, o Covid, né? E falando sobre a hidroxicloroquina, foi falar do quê, Gabriel? Que é um medicamento que traz muitos efeitos colaterais. Né? Esse é o ponto todo mundo está com dúvida. Exatamente. Aí eu te pergunto, existe algum medicamento que não tem efeito colateral? Existe? Que eu saiba, não. Não tem. Saiba, não. Sabe por quê? Porque se você encontrar, se não tiver na bula o efeito colateral que você desenvolver, você está milionário. Então ele vai na bula vai vir tudo. A bula é a proteção do fabricante, na verdade, exatamente, né? Ele tem que botar tudo, ele tem que botar todos os problemas que você pode ter, tem que colocar lá para se proteger de uma ação judicial milionária, né? Exatamente. Então é aquela coisa. Diante desse cenário, você tem o quê? Problema de arritmia? Você pode ter alguma retinopatia? Sim, pode. Mas e aí?
Então a gente não vai prescrever mais remédio? Porque os remédios todos têm efeito colateral, Gabriel. Todos têm. Umas pessoas sim, outras menos, outras mais. Então, a questão do efeito colateral, mas isso aí é sabido desde que... Pô, não tem. Eu acho que não tem muito o que falar sobre isso. A questão é, o que a gente está vivendo hoje? Olha o Ó, o cenário que a gente está Rodrigo, vivendo. A gente nunca aí passou por isso, cara. o Rodrigo Porcetti, que é meu aluno, falou assim, também café em excesso também dá Da gastrite, da taquicardia, taquicardia. E eu sempre digo o seguinte, a arritmia, diferença entre o antídoto e o veneno é a dose. é a dose. É isso aí. O antídoto pode virar veneno se você utilizar demais. Entende? Então, assim, para mim, cara, existe aí coisas muito maiores que a doença. Infelizmente, até nessa hora tem gente que ganha, né? Infelizmente, tem gente que ganha até nessa hora. Então, Gabriel, é bem complicado, né? O cenário que a gente está vivendo hoje, né? Entendi. Tem um pessoal perguntando aí, vai deixar a live salva 24 horas depois para assistir? O que foi? Estão perguntando aqui se você vai deixar a live salva para assistirem Mas eu acho depois. que você que está mandando, tá contigo. Você que me Não, convidou, tá acho que é você. contigo. Não, tá na clínica. Tá na Tá na sua clínica? clínica. Não, 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 no seu perfil. Então, Eu eu tô acho que como essa live, convidado. sim, ela fica um dia, né, nos Fica, stories da mas clínica. você vai deixar salva? O pessoal quer saber se vai deixar salva. Então, mas essa questão do salvar tem que ver porque quem mexe com a menina do marketing, para deixar salvo. Você tem como salvar, né? Não, mas é fácil, antes de Então a encerrar gente eu te vê se depois a ensino. gente vai salvar sim, a gente salva, com Mas, certeza. antes de encerrar eu tenho que te dizer como é que faz, é fácil. Agora vamos lá. Vou te fazer uma última pergunta, Gustavo. Tá todo mundo em quarentena, em casa, e aí não pode sair. Eu fui no mercado hoje, eu até falei com a Patrícia, né, cara? Eu odeio o mercado, tenho pavor de mercado. Ah, porque você quer ficar em casa? Não, cara, porque eu morei sozinho 7 anos e eu ia ao mercado toda semana. Então, assim, saturei, enchi o saco, não quero mais ir ao mercado. E aí eu falei com a Patrícia, que triste, né? A ida ao mercado passou a ser o nosso passeio semanal na quarentena. Isso é muito triste. E aí eu te pergunto, com essa quarentena, o pessoal não quer sair de casa com razão, com medo de contaminação. Como é que a gente pode se consultar? Parece que agora tem a tal da telemedicina. Como é que Exata. funciona Isso aí, isso? exatamente, Gabriel. Então, é isso aqui. Eu até vou querer também esclarecer algumas dúvidas sobre isso com você, né? Ótimo. O que Ah, tá. acontece? O Conselho Federal de Medicina, no passado, mais ou menos aí uns 6 meses, eles tentaram, né? Foram tentados a telemedicina. E ela foi negada pelo Conselho Federal de Medicina. Mas é uma coisa que, cara, hoje está tudo online, não? Então é uma tendência que isso vai ser aceito. Mas veio o Covid, e aí, diante desse cenário, né? Pessoas com problema em casa, né? Surtando, com a parte emocional, psicológica alterada, você, às vezes, um psiquiatra, um psicólogo, precisa estar trocando, né? Então, o Claro. Conselho Federal de Medicina, ele liberou a telemedicina para a gente fazer atendimento, né, online com todos os pacientes. Perfeito? Lá na clínica, o que a gente fez? A gente reduziu muito o atendimento presencial. A gente está tendo basicamente uma vez na semana, né? Porque tem pacientes em tratamento, né? Como fazendo injetáveis, a soroterapia, né? Uma série de coisas. Então, são pacientes que necessitam, né, do tratamento. A gente não tem como interromper. Então, a gente procura, nesse momento, estar tentando, né, lá na clínica, deixar o mínimo de pessoas, né, ali confinadas. Isso não está acontecendo, justamente para a gente dar continuidade. Então, estou fazendo atendimento presencial uma vez na semana, né, e os outros mais por consulta online, né, pelo Skype ou até pelo MedX, que é o software utilizado lá na clínica. É isso que eu ia te perguntar, tem um software específico ou pode ser pelo FaceTime, pelo vídeo do Então, WhatsApp? inicialmente, o Gabriel, eu acho que está podendo ser, você está podendo fazer por Skype, por telefone, né? Só que o que acontece? Eu acredito, né, que isso aí já vai ser uma coisa mais padronizada, onde você vai ter que colocar lá a queixa principal do doente, a história da doença atual, história patológica pregressa, Sim, entendeu? sim, E aí, sim. num outro momento, você fatalmente vai ter que encontrar esse paciente para você, de repente, examinar ele, né? De fato, fazer um exame físico presencial para você ter também isso registrado. Mas uma consulta online, né, eu vejo que já ajuda em 80% aí, O né? pessoal falou que eu tô tossindo. Aí eu tô tossindo, mas é do tempo que virou. É rinite alérgica. Hoje fez sol, né? Mas ontem, anteontem, fez aquele friozinho, enfim, choveu de noite. Aí o tempo vira, eu começo a tossir, o nariz coça, o ouvido coça, enfim. Exato. E a Então, variação térmica está muito grande, cara. A gente está tendo muito frio à noite, muito calor de dia. O ar mas não tô mais com seco. Covid, não tô com Covid não, tá? Não, tá imunizado.
E, Pois é, Gabriel, então assim, então a pode falar. telemedicina está liberada, né? Porque eu conheço uma Tá psicóloga que liberada. eu conheço uma psicóloga que ela já está atendendo pelo Skype, inclusive. Sim, sim. E o Gabriel, agora eu quero te fazer uma pergunta também, né, cara? Diga lá. No caso, para os médicos, né, quais seriam, cara, as consequências jurídicas dessa telemedicina? O que você poderia dizer para a gente aí? Pois é, coincidência, eu recebi algumas consultas sobre isso agora, essa semana, coincidiu com a nossa live. Sabe que lá no escritório a gente tem um serviço de advocacia full, né? Assim, eu me reuni com alguns escritórios especializados, a gente tem um serviço full para médicos, clínicas. Eu, particularmente, faço a parte criminal, mas tem a parte trabalhista. A clínica tem 10 empregados, aí tem a parte de planejamento tributário, a parte civil, de responsabilidade civil do médico. Então, a gente tem um serviço full para médicos e clínicas que a gente oferece. Tá? E só com escritórios de profissionais, assim, de alto nível. Tá? Então, assim, já recebi essa consulta algumas vezes essa semana de médicos preocupados que, assim, é uma área nova que todo mundo entra, telemedicina, mas se eu prescrever, e se eu requisitar um exame, e se eu prescrever um remédio, e o exame que físico é soberano, então, assim, o que que muda? O que que a telemedicina pode gerar de consequência para o médico? Exatamente as consequências, Gustavo, que hoje já existem, né? Hoje, a telemedicina ela é só uma forma de mudar o atendimento do paciente. Mas, assim, o seu diagnóstico, a sua prescrição, a requisição de um exame de sangue, uma ressonância magnética, acho que isso não muda, né? Então, assim, claro, naturalmente, com a experiência médica, o médico vai ver qual é o seu problema, o que que você tem, o que você está sentindo. Enfim, talvez seja inviável o exame físico, né? Mas, assim, com a experiência médica, o exame físico, aí eu estou chutando, eu não sei, não sou médico para dizer. Tem sua importância, mas muita coisa você consegue sem o exame físico, né? Até para investigar, até para por exclusão, né? Deixa eu ver se esse camarada aqui não está com isso, não está com aquilo, não está com aquilo. Então, ainda que 100% não possa ser feito, de repente, sei lá, 70% você já descarta algumas doenças pelo atendimento virtual. Então, assim, as consequências para o médico são as mesmas que já existem, tá? Eu acho que o médico aqui, ele tem que tomar um cuidado a mais de ter, assim, vamos dizer assim, a visão além do alcance. Como assim? Alguma coisa que ele saiba que possa trazer alguma consequência, aí ele talvez se reserve e não faça esse atendimento virtual especificamente disso, entendeu? Então, para não vou, sei lá, não vou prescrever o remédio X, que tem um certo risco, não sei se a doença é essa, então não prescrevo agora. Mas, assim, acho que grande parte do que ele pode fazer, a consequência é igual a que já existe hoje, em termos de negligência, no direito penal de imperícia, de responsabilidade civil. E é o que eu estou orientando meus clientes, olha, faz assim, faz assado, entendeu? Essa nova tecnologia, ela não altera as consequências para o médico. Eu acho que ela vem a recomendar um cuidado maior, mas isso de forma alguma vai inviabilizar o atendimento assim, na telemedicina, o atendimento à distância virtual. Então, acho que em termos de consequências, não há nenhuma inovação para o médico. É só um Não, cuidado maior perfeito. que o médico tem que tomar. Sim, até é legal fazer com o advogado que já foi colocado aqui. As informações têm que estar criptografadas, sigilo médico. Isso com Exatamente. certeza foi uma colocação bem importante. Porque Exatamente. nesse software que a gente trabalha, a gente tem, né, a aba lá de telemedicina. Então tem todo esse processo, já é tudo basicamente colocado, né, nesse software que a gente utiliza lá, que é o MedX. Então, Ah, assim, legal. o sigilo médico, ele, né, você fala no juramento, né? Você tem que guardar isso aí as 7 chaves. Então, é algo que não pode realmente ficar exposto. Então, obrigado aí para quem, né, colocou. E, Gabriel, também uma outra coisa, né? Com essa questão da telemedicina autorizada, como é que fica a questão do regimento das leis nesse aspecto? Assim, eu acho que é que nem o cara de crime virtual, né? Ninguém sabe o que faz com crime virtual. E nesse caso da telemedicina, como é que fica, cara, isso aí? Assim, a questão da telemedicina, em termos de legislação, nós não temos nada específico para isso, entendeu? Para a telemedicina. E até podemos ter,
Mas eu acho que até que o Congresso Nacional acorde para isso, a telemedicina já foi desenvolvida muitos e muitas vezes, né? Talvez isso leve anos, aí vão discutir um projeto de lei no Congresso, vai passar por discussão, aí volta, emenda o projeto de lei, até publicar uma lei, pode colocar aí alguns anos. Eu acho que a normatização mais eficaz aqui seria do próprio Conselho Federal de Medicina, entendeu? Por meio das resoluções. Sabe que tem umas resoluções, como tem a da telemedicina, e assim, isso não impede que o próprio Conselho Federal, diante da implementação da telemedicina, o Conselho Federal emita uma nova resolução com outras recomendações, que assim, ele não dá para prever tudo quando você implanta um novo sistema, né? Então, como as consequências positivas ou negativas vão acontecendo, nada impede que o Conselho Federal ele normatize mais uma vez essa questão abordando outros temas da telemedicina. Entendeu? Perfeito. Ficou claro. Agora, Gabriel, ainda nessa parte da telemedicina, né? Na tua opinião, no aspecto jurídico, tá? No caso de, porventura, o médico venha a sofrer um processo, né? Sofrer um processo, né? O paciente lá ele não se sente satisfeito, ele pode vir a processar o médico, né? Diante disso, ele pode processar por ele estar insatisfeito, porque às vezes a pessoa faz a consulta, né? Tá? Então a gente sabe que existe uma limitação, né? E existe um tempo para tal. E aí o paciente, enfim, ele fica, né, insatisfeito com isso, não gosta, ele pode vir de repente a processar, né, o médico? Eu recebi essa pergunta essa semana de um médico, colega teu, que é nosso cliente. Assim, ele pode processar, ele pode, uma consulta virtual ou consulta física, né? Então, assim, as consequências, foi o que eu te falei, são as mesmas que já existem hoje. Talvez o que pode ter é um exagero por parte do paciente. Ah, mas o médico não me consultou como deveria. Tá, mas foi telemedicina, né? Não tem essa de você achou que deveria ser feito, mas não foi. Tem que se adequar a essa realidade, entendeu? Pode sofrer alguma ação? Pode agora. É como o Mário lembrou aqui, que também é advogado, meu amigo. A responsabilidade do médico é subjetiva, entendeu? Né? Tem que ter prova, tem que provar que ele foi negligente, que houve alguma imperícia por parte dele. E aí vem um grande X da questão, Gustavo. Se o conselho, assim, quanto mais normas a gente segue, mais a gente fica protegido, concorda? Então, se o conselho colocou um software à disposição dos médicos, eu acho importante que os médicos usem esse software. Por quê? Porque estarão adequados às normas do Conselho Federal. Se der algum problema, alguma questão processual, eu acho que o médico está resguardado, que ele tomou as cautelas devidas e, claro, tem que provar o nexo de causalidade, a obrigação é de meio, mas assim, o médico estando adequado às normas do CREMERGE, do Conselho Federal, na verdade, eu acho que ele fica mais protegido agora. Sempre existe, né? A gente sabe que, infelizmente, o paciente processa o médico porque não conseguiu atingir o resultado, mas espera aí, a obrigação do médico é de meio, não é de resultado, né? E isso aí vem desde eu não quero entrar nesse ramo, mas assim, desde a filosofia de Aristóteles. Dizia Aristóteles, é, o médico não decide pela cura. O ser humano, ele não decide o resultado, o fim. Ele anseia pelo fim, decide o meio. Então, o Aristóteles, não quero falar, a filosofia, não, é uma questão que é um livro sempre atual que ele falava, olha, o médico, ele não decide pela cura, ele anseia pela cura, mas ele decide o meio. Então, você como médico, você vai decidir o meio que você achar mais adequado para o tratamento. Agora, se o paciente vai ser curado ou não, vai depender de quê? Muitas vezes da conduta dele, se tomou os remédios corretos, como foram prescritos, né? Fatores biológicos. Então, assim, tudo isso é debatido dentro de uma ação de responsabilidade civil, uma ação criminal de lesão corporal. Então, tudo isso é debatido. Vem cá, o médico passou o remédio tal, tal, tal e tal, você obedeceu. Vamos juntar os autos do processo, o exame que foi feito, o que não foi feito. Então, assim, tudo tem que ser debatido e provado. Tá? Agora, realmente, isso é uma realidade. Muitos pacientes, alguns, né? Muitos não, alguns processam os médicos porque acham que alguma coisa deu errado, quando na verdade não deu nada errado. O médico tem obrigação de meio, não é de resultado. Compreendeu? Perfeito. E assim, Gabriel,
no caso, né, com a telemedicina, né, o paciente ele pode gravar essa consulta. Isso aí serviria como prova para ele processar? Como é que seria isso? Isso aí é uma captação audiovisual, tá? Não teria uma proibição, tá? O que existe de proibição na Constituição e numa lei federal é a interceptação. A gente se comunica numa consulta por telemedicina, vem um terceiro e intercepta a nossa conversa, tá? Um estranho na conversa, tá bem? Agora, essa questão de um gravar a consulta, sendo um dos interlocutores, não tem nenhuma proibição, entendeu? Não sei se o Conselho Federal regulamentou, vai regulamentar, se pode gravar, se recomenda gravar, não sei, mas se gravar, não vejo nenhum problema. Não, normalmente eles não recomendam, até porque, né, imagina que a pessoa entra com um acompanhante, e aí o acompanhante grava aquela conversa. Então, ali tem, teoricamente, sigilo médico relacionado àquele paciente, né? Mas se o Mas eu digo, acompanhante está se o acompanhante tá na consulta, ele ouviu tudo que foi dito lá e viu, então assim, não teria uma quebra de sigilo em princípio, não, né? entendeu? Mas porque, cara, assim, hoje a gente sabe que tem muita gente mal intencionada, né, nesse aspecto, e eu acho que está cada vez mais comum isso, por isso dessas perguntas, né? Também, como coloco aqui, que eu também digo para você que na minha área tem pessoas que prometem, que vendem sonhos, né? Chegar, não, se você fizer isso, você em tanto tempo vai estar assim. Eu falo, pô, cara, Não você, pode fazer você não isso. pode comer pelaquela pessoa, você não pode ir à academia pelaquela pessoa, Tomar um você não remédio por pode, ela. exatamente, você não pode fazer nada por ela. Então, como é que você vai prometer algo que você não sabe se ela vai cumprir? Entende? Então, eu vejo isso uma coisa que é relativamente comum hoje, que eu acho que é uma grande falha, né? Eu acho que daí, desse momento, é que vem a revolta, de repente, da pessoa. Que se você está prometendo para uma pessoa algo que não depende de você, cara, ela está praticamente certa, ela fez um ótimo negócio. E É. se no final das contas ela não conseguir aquilo que você prometeu, a conta é do cara, né? Como diz a música do Lenine, né? Quer dever, prometa. Né? Se você prometeu, vai ter que ter o resultado. Se você não prometeu, enfim. Né? E por isso que eu falo, a telemedicina, Gustavo, ela trouxe para o médico uma maior cautela, um maior cuidado para os médicos se cercarem para, por exemplo, fazer pelo software que o Conselho Federal disponibilizou, entendeu? Se o software não gravar, eu acho que o médico deveria gravar, compra um aparelhinho que grava, um HD externo, para a segurança do médico, entendeu? Porque se der algum problema, o software do Conselho Federal pode acontecer, né? Não gravou, deu problema, o pessoal do TI foi lá, enfim, você tem gravado contigo. Então, assim, recomendo. Se o médico puder gravar, se você puder pegar um cara de TI e pagar para o cara instalar um software para você poder gravar, eu acho que vale a pena, entendeu? Nem que você com um gravadorzinho grave o áudio da conversa, da consulta. Eu acho que já para o médico é uma segurança. Então vamos lá. Número um, não faz pelo vídeo do WhatsApp, não faz por live no Instagram, privada, não faz por, sei lá, pelo FaceTime, não faz por áudio de WhatsApp, não. Assim, faça pelo software que o Conselho Federal disponibilizou e, se puder, grava em audiovisual. Se não der para gravar o áudio, grava só. Se não der para gravar o vídeo, grava só o áudio, que já é uma grande coisa. Você tem o áudio da consulta. Então, num processo que o paciente mova contra o médico tem lá na mão a grande chave, né, dele, a grande arma que ele pode ter, que é a gravação da consulta para produzir prova. Eu não prometi resultado, não disse isso, não disse aquilo, não mandei tomar esse remédio, na receita não está assim, na prescrição. Então, assim, eu acho que são dois cuidados que são simples de serem tomados para o médico se resguardar. Perfeito. Muito esclarecedor, Gabriel. Muito esclarecedor. Assim, eu acho que ficou muito claro para mim agora, né, esse entendimento jurídico, né, da telemedicina, porque é algo muito novo. Obviamente, tem alguns vieses aí, né, que eu acho que vão sendo corrigidos mediante, conforme ele for sendo implementado.
Então, acredito que isso aí deva ter algumas mudanças para o bem, né? Algumas, né? Assim, o Conselho Federal de Medicina ainda não, como você bem falou, não chegou e falou, o software é esse aqui. Mas, naturalmente, eu acho que ele vai criar as regras para esse software, né? Que é aquela questão de estar criptografado, aquelas coisas todas. Mas eu acho que já tem alguns, né? Como que eu utilizo. O dono do software é um amigo pessoal meu, até dá cursos, né, comigo. E ele é um cara de TI, ele é médico. Para quem não sabe, não falei, o Gustavo também, além de médico, é professor. Eu esqueci de falar isso. Valeu, obrigado, Gabriel. Então, assim, ele é de TI. E aí ele fez medicina como hobby, né? Oh, que Então, legal. assim, ele montou um software médico, né? Então, ele não era médico, então ele teve que estudar medicina para entender a medicina e simplesmente melhorar o software dele a cada dia. Então, ele, como é um cara muito antenado, acredito eu que deva estar muito perto de uma perfeição aí tecnológica, né, nesse aspecto. Poxa, legal. Bacana, bacana. Pô, é isso aí, Gustavo. Estamos chegando no fim daqui do tempo. Obrigado aí pela live. Sim, para mim foi esclarecedor. Acho que para todo mundo foi muito esclarecedor. E sim, vamos fazer outras que é sempre bom essa informação que a gente não tem, né? Então a gente aproveita um aplicativo do Instagram gratuito, um momento que a gente possa se comunicar ao vivo e assim a gente tira várias dúvidas, tanto para a tua área quanto para a minha área. Então, assim, e do Sim. público em geral. Realmente foi muito bom, obrigado. E são essas minhas considerações finais. Pô, Gabriel, eu acho que, primeiramente, agradecer também a oportunidade de estar dividindo aqui a tela com você. É uma honra estar aqui. Você é um cara que te admiro muito pelo ser Obrigado. humano que é, pela tua história, por muita coisa, cara. Então, a gente tem uma empatia muito grande, né? E por isso eu acho que a gente está aqui. Então, assim, a recíproca é verdadeira, né? E assim, cara, quero mesmo, tá? Fazer outras lives com você. E a gente pode ter, de repente, semana que vem, tá marcando uma para estar discutindo as novidades que estão saindo aí sobre a questão do Claro, claro. Covid. E, de repente, você até com alguma coisa aí de telemedicina, né? Vai saber. Claro, claro. Beleza, bacana. Obrigado, tá? Vamos lá, como é que você vai deixar a live salva? Tá vendo no canto direito em cima da tela um xizinho? Xizinho tá. Canto Então, direito. é. Tá Então aqui, não não aperta, tem não. não, Tá em encerrar só. não aperta agora não, tá? Tem um X, não tem um xizinho não? Tem encerrar? Não tem, só encerrar. Isso não tá Tá. contigo não, Gabriel? Não, não tá contigo. Eu Eu achava entrei que no, tinha... não, entrei no seu perfil. Mas vamos lá. Quando você encerrou o vídeo, tá? Aí vai aparecer assim, compartilhar ou excluir vídeo. Se você excluir, sumiu. Se Acabou. você compartilhar, ele fica no perfil da clínica, no True Health, por 24 horas, tá? Então, encerrar e compartilhar. Se Perfeito. não for, se não for compartilhar, é outro, mas assim, não clica no excluir, que aí Não, você não, com destrói o certeza. vídeo, tá Esse aí bom? não. Valeu, Gustavo. Beleza, Então a Gabriel. gente Um se vê abraço amanhã, aí. né? Valeu, Amanhã a gente tá obrigado. junto lá. Falou? Tá bom, obrigado. Um abraço. Fica com Abração. Deus. Tchau, Obrigado a tchau. todos aí pela presença. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.